Há dores que não se gritam, apenas se carregam no silêncio de quem deu tudo e hoje se pergunta: o que foi que eu fiz de errado? Quantas mães brasileiras vivem isso? Criaram os filhos com amor, com sacrifício, com noites sem dormir. E agora, quando esperavam apenas um pouco de respeito, encontram portas fechadas, respostas frias e corações distantes. Chico Xavier dizia que o amor verdadeiro é o que permanece mesmo quando não é correspondido, mas também ensinava que o amor sem sabedoria se transforma em sofrimento, e é sobre isso que vamos conversar hoje. As 5 lições que toda mãe precisa aprender para ser respeitada e para reencontrar sua paz interior. Antes de continuar, se essa mensagem toca o seu coração, deixe o seu like e escreva nos comentários: eu quero aprender a ser respeitada com amor. Assim você ajuda mais mães a encontrarem essa luz também. Porque talvez você já tenha feito de tudo. Talvez tenha se humilhado para manter o contato, tenha dado dinheiro, cuidado de netos, passado por cima de mágoas, e mesmo assim, sente que perdeu o respeito. Mas Chico nos lembrava: o amor verdadeiro educa. O amor que tudo permite, destrói. E é nesse ponto que muitas mães se perdem. A primeira lição que toda mãe precisa aprender é o poder do limite. Muitas confundem amor com submissão. Acreditam que, para manter o vínculo, precisam dizer sim para tudo. Mas o respeito nasce do equilíbrio, não da obediência cega, nem da culpa disfarçada de bondade. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes aceitou palavras duras, desconsideração, ausências, com medo de perder o amor dos seus filhos? Mas Chico dizia que quem não aprende a se posicionar com serenidade acaba sendo testado pela vida até entender que o amor verdadeiro exige firmeza. O limite não é uma cerca que afasta, é uma cerca que protege. Protege a dignidade, a autoestima e a paz de uma mãe que já se sacrificou demais. Quando você começa a colocar limites, o universo começa a reorganizar os vínculos, porque respeito não se implora, se inspira. E a segunda lição é: nunca se esquecer de quem você é. Muitas mães se apagam na tentativa de manter a família unida, deixam de cuidar da própria saúde, da aparência, da alma, vivem para os outros e esquecem que também são filhas de Deus, com sonhos, vontades e caminhos próprios. Chico Xavier dizia que ninguém pode dar o que não tem. Se você está vazia, cansada, esgotada emocionalmente, não pode oferecer o amor equilibrado que deseja receber. O respeito dos filhos começa quando eles percebem que a mãe também se respeita. Então, olhe para você. Quando foi a última vez que fez algo apenas por prazer? Quando foi a última vez que descansou sem culpa? Ou que olhou no espelho e viu ali uma mulher inteira e não apenas uma mãe ferida? A terceira lição é aprender a silenciar sem se calar. Silenciar não é aceitar tudo. É compreender o momento certo de falar e o momento certo de deixar a vida ensinar. Chico nos alertava: a palavra é semente, o silêncio é solo e o tempo é o jardineiro. Às vezes, é preciso se afastar para que o outro escute o eco do próprio comportamento. Quantas mães já tentaram explicar 1000 vezes o que sentem e acabaram cansadas, sem resultado? Às vezes, é no seu silêncio calmo, sem ofensa, sem ironia, que o filho começa a enxergar o que fez. Porque o amor silencioso fala mais alto do que o grito do desespero. E quando você começa a praticar esse tipo de silêncio, a vida começa a mudar. Você deixa de implorar atenção e passa a atrair consideração, deixa de carregar a culpa e começa a sentir leveza. Chico dizia que o coração que perdoa é mais forte do que o que cobra. Mas ele também dizia que o perdão não deve ser sinônimo de esquecimento do próprio valor. Essas 3 lições, limite, amor próprio e silêncio consciente, são o início da cura. Mas ainda faltam 2, talvez as mais transformadoras, e elas envolvem algo que Chico considerava sagrado: o poder da fé e da entrega ao tempo divino. Porque há feridas que só o tempo e Deus podem restaurar. Chico Xavier costumava dizer que o tempo é o remédio de Deus para todas as dores que o homem não consegue curar sozinho. E talvez essa seja a 4ª lição: confiar no tempo e não na pressa. Muitas mães sofrem porque esperam retorno imediato. Esperam que um pedido de desculpa venha logo, que o reconhecimento aconteça já,
que o respeito volte no próximo domingo. Mas o coração humano tem seu próprio relógio. E às vezes, o filho só entende o amor da mãe quando a vida o faz sentir na própria pele o que ele fez. Não é castigo, é aprendizado. Chico dizia que ninguém escapa à escola do amor, e que cedo ou tarde o espírito aprende, mesmo que por meio da dor. Por isso, se o seu filho hoje está distante, frio, ingrato, não desespere. A justiça divina nunca erra o endereço. O que você semeou com amor, cedo ou tarde, florescerá, mesmo que em silêncio. Mas, para que isso aconteça, é preciso que você solte o controle, que pare de tentar corrigir tudo. Há momentos em que insistir apenas afasta mais. Deixe que o tempo e a consciência façam o trabalho que suas palavras já não conseguem fazer. Você cumpriu seu papel. O tempo agora é do aprendizado deles e do seu descanso. E é nesse ponto que vem a quinta e última lição: reencontrar sua missão além da maternidade. Porque, embora ser mãe seja uma das mais sublimes expressões do amor de Deus, a vida não se resume a isso. Você não nasceu apenas para cuidar, nasceu também para crescer, evoluir, iluminar o próprio caminho. Chico Xavier ensinava que a dor que não serve para melhorar o espírito é dor desperdiçada. E talvez a dor de hoje, essa saudade, esse cansaço, essa sensação de ingratidão, seja o convite do universo para que você volte a olhar para si. Quantas vezes você adiou os sonhos por causa dos outros? Quantas vezes disse: um dia eu ainda vou estudar, viajar, escrever, aprender? Esse um dia pode ser agora. A vida não acabou quando os filhos cresceram. Ela apenas mudou de forma. Agora talvez seja a hora de se tornar exemplo não apenas de amor, mas de sabedoria. De mostrar que o respeito nasce quando a mãe deixa de se anular e começa a se reconstruir. Muitas vezes, é justamente quando a mãe volta a florescer, quando volta a sorrir, a se cuidar, a brilhar, que os filhos começam a enxergá-la novamente com admiração, porque o respeito é fruto da presença, mas também da distância, da entrega, mas também da autonomia. Se há algo que Chico Xavier sempre nos lembrava, é que o ninguém perde o que realmente ama, apenas o reencontra na hora certa, de um jeito novo. E talvez seja esse o seu momento de reencontrar o amor dos seus filhos, mas primeiro, de reencontrar o amor por você mesma. Lembre-se, você não é menos mãe por dizer basta, você não é egoísta por cuidar de si, você não é ingrata por querer paz. Você é apenas uma alma que já amou muito, e agora está aprendendo a amar de forma mais sábia. E quando o amor amadurece, ele deixa de pedir e começa a oferecer serenidade, presença e fé. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho me respeitar para ensinar o respeito. E compartilhe este vídeo com outra mãe que precisa ouvir isso. Porque, como dizia Chico Xavier, o amor é a força mais curativa do mundo. Mas para curar, precisa primeiro aprender a se amar. Se continua na parte 3, a história de uma mãe que viveu tudo isso na pele. Era fim dos anos 90, num bairro simples de Belo Horizonte. As ruas ainda cheiravam a pão quente saindo das padarias, e o rádio da vizinha tocava músicas de Roberto Carlos que falavam de amor e esperança. Entre aquelas casas de muro baixo, vivia Dona Teresa, uma mulher de olhar doce e passos cansados, que tinha feito de tudo pelos filhos. Durante anos trabalhou como costureira, virando noites em frente à máquina, costurando vestidos de festas que ela mesma nunca frequentava. Criou 2 filhos sozinha. Depois que o marido adoeceu e partiu cedo demais, nunca reclamou. Dizia que Deus sabe o que faz. E com o tempo, viu os meninos crescerem, estudarem, conquistarem suas vidas. Mas o que ela não esperava é que, quando eles se tornassem adultos, o silêncio se tornasse o novo visitante da casa. O mais velho, Paulo, quase nunca aparecia. Vivia correndo, sempre ocupado, sempre prometendo que, no domingo, eu passo aí, mãe. O mais novo, Renato, morava mais perto, mas parecia mais distante. Falava com pressa, às vezes com impaciência, como se tudo o que ela dissesse fosse um incômodo. Dona Teresa tentava entender. Será que tinha errado na criação? Será que tinha amado demais, dado demais, protegido demais? Às vezes ficava olhando o retrato antigo dos 2, crianças com os rostos sujos de bolo de aniversário, e pensava: em que momento o amor virou silêncio? Certa tarde,
enquanto tomava café olhando pela janela, lembrou-se de uma frase que ouvira de Chico Xavier em um programa antigo. O amor verdadeiro não aprisiona, liberta. E quando liberta, descobre quem realmente quer ficar. Aquelas palavras entraram em seu coração como uma pequena luz. Ela percebeu que vinha tentando segurar o amor dos filhos com as mãos, e ao apertar demais, acabava afastando. Decidiu então fazer o que parecia impossível: soltar. Naquela semana, não ligou para lembrar dos aniversários dos netos, nem mandou mensagens cobrando visitas. Apenas fez silêncio, um silêncio diferente, não o da dor, mas o da confiança. No primeiro domingo, ninguém apareceu. No segundo, também não. Mas no terceiro, o portão se abriu. Era Paulo, com flores simples e olhos marejados. Disse: "Mãe, eu senti sua falta." Ela sorriu com o coração tranquilo. "Eu também, meu filho, mas agora estou aprendendo a ficar bem, mesmo quando vocês não estão." Aquelas palavras ditas com calma e amor mexeram mais com ele do que qualquer cobrança que ela já tivesse feito, porque pela primeira vez ele viu força onde antes via fragilidade, e foi aí que o respeito começou a renascer. A partir desse dia, Dona Teresa passou a seguir um novo propósito: cuidar de si, com a mesma dedicação com que cuidou dos outros. Voltou a costurar, mas agora para ela mesma. Fez um vestido florido, comprou flores para a casa e começou a frequentar um grupo de leitura espírita no centro do bairro. Ali, reencontrou não só amigos, mas também a fé viva que havia deixado adormecida. Certa noite, enquanto ouvia uma palestra sobre os ensinamentos de Chico Xavier, ouviu algo que parecia ter sido dito só para ela. O amor de mãe é uma chama divina, mas até a chama precisa de oxigênio para continuar acesa. E ela entendeu. Durante anos, sufocou o próprio brilho tentando iluminar os caminhos dos filhos, mas agora sabia, se quisesse que eles a respeitassem, precisava voltar a brilhar por si mesma. Os dias passaram, e a vida de Dona Teresa começou a mudar em silêncio, como quem aprende a respirar outra vez. As manhãs já não eram tão longas, e o som do rádio, com aquelas músicas antigas de Elis Regina, parecia agora mais suave. Ela voltava a sorrir. Mas o que mais impressionava era que, conforme ela se reencontrava, os filhos começaram, pouco a pouco, a se reaproximar. Renato, o mais novo, foi o primeiro a perceber. Certo dia, ao visitá-la de surpresa, encontrou a casa cheia de flores e o aroma de bolo de milho saindo do forno. A mãe estava diferente, os cabelos presos com cuidado, a mesa posta, o sorriso leve. "Mãe, tá tudo bem?" perguntou surpreso. "Tá sim, meu filho. Agora tá", respondeu ela, enxugando as mãos no pano de prato. Ele olhou ao redor confuso. "A senhora tá saindo mais?" "Tô, sim. Tô indo nas reuniões do centro e comecei um curso de corte e costura para meninas carentes." "Ah, é?" Ele riu. "Até parece a senhora sempre ajudando alguém." "Não, meu filho", ela disse olhando com ternura. "Agora eu tô ajudando a mim também." Aquela frase ficou ecoando dentro dele. Era simples, mas tinha um peso que ele nunca tinha percebido. Naquela noite, quando voltou para casa, pensou em tudo o que a mãe havia feito por ele, e em quanto tempo fazia que ele não perguntava se ela estava feliz. O tempo foi passando e os encontros ficaram mais frequentes, mas algo era diferente. Não havia mais dependência, nem cobranças. Havia respeito. E havia algo mais sutil: admiração. Chico Xavier dizia que ninguém respeita quem se esqueceu de si mesmo. E Dona Teresa era a prova viva disso. Ao reencontrar sua luz, reacendeu também o olhar dos filhos. Em uma das reuniões do centro, ela contou sua experiência à coordenadora, Dona Lúcia, uma mulher serena, de voz calma. "É bonito ver a senhora assim, Teresa. Mas diga, o que mudou dentro de você?" Ela pensou por um instante e respondeu: "Eu parei de esperar que meus filhos me completassem. Entendi que o amor deles é um presente, não uma obrigação." Dona Lúcia sorriu e, com os olhos marejados, citou uma das mensagens de Chico: "Amar é dar-se sem exigir retorno, mas respeitar-se é não permitir que o amor nos destrua." A partir daquele dia, Dona Teresa começou a anotar pequenas frases em um caderno. Chamou-o de "meu livro de luz." Ali escrevia tudo o que aprendia sobre amor, respeito e fé. E quando sentia saudade dos filhos, lia suas próprias palavras. Um dia, enquanto folheava o caderno,
escreveu algo que mudou seu coração de vez. Não quero mais que meus filhos me visitem por culpa. Quero que venham porque sentem paz quando estão comigo, e para isso preciso ser paz. E assim ela se tornou, serena, confiante, tranquila, como se finalmente tivesse aprendido o idioma do tempo e do silêncio. E o mais bonito, no Natal daquele ano a casa de Dona Teresa voltou a ter risadas. Paulo e Renato chegaram cedo, ajudaram a preparar a ceia, e pela primeira vez em muito tempo não havia pressa. Enquanto brindavam com suco de uva e lembravam do pai, Paulo a abraçou e disse: Mãe, eu demorei para entender, mas a senhora me ensinou que amor sem respeito não é amor. Obrigado por não desistir. Ela sorriu com os olhos marejados e respondeu baixinho: Eu nunca desisti, meu filho. Só aprendi a esperar em silêncio. Naquela noite de Natal, depois que todos foram embora, Dona Teresa ficou sentada à mesa, olhando para as velas quase apagadas. O coração estava leve. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que havia encontrado o equilíbrio entre o amor e o respeito, algo que Chico Xavier dizia ser o segredo da verdadeira paz. Ela pensou em tudo o que viveu, nas noites em claro, nos telefonemas que nunca vieram, nas lágrimas que caíram em silêncio. E percebeu que nada disso havia sido em vão. Cada dor havia ensinado algo. Cada ausência havia mostrado um novo jeito de amar. No fundo, entendeu que o respeito dos filhos não nasceu do medo, nem da obrigação, mas do exemplo. E o exemplo que ela dava agora era o de uma mulher que se reconstruiu sem amargura. Os dias seguintes foram simples e cheios de sentido. As manhãs de café, os encontros no centro espírita, as tardes costurando para o grupo de meninas. Mas em cada gesto havia algo novo, consciência. Certa tarde, ao sair do centro, uma jovem chamada Ana se aproximou e disse: Dona Teresa, a senhora fala de um jeito que acalma. A senhora podia dar uma palestra sobre amor e perdão. Ela riu, meio sem jeito. Eu? Imagina, minha filha, sou só uma costureira. Mas é que a senhora fala com verdade, insistiu a moça. E o Chico sempre dizia que quem fala com o coração, fala em nome de Deus. Naquela noite, sozinha em casa, Teresa ficou pensando nas palavras da jovem e lembrou-se de algo que ela mesma havia escrito em seu livro de luz. O sofrimento que se transforma em sabedoria é o que ilumina os outros. No domingo seguinte, aceitou o convite. Subiu ao pequeno púlpito do centro com a voz trêmula e contou sua história. Falou da dor, do silêncio, da solidão, mas também da paz que encontrou quando parou de se anular e começou a se amar. Enquanto falava, viu várias mães chorando discretamente. E ao final um senhor de cabelos brancos se levantou e disse: Dona Teresa, hoje a senhora falou o que meu coração precisava ouvir. Eu sempre pedi respeito aos meus filhos, mas nunca percebi que primeiro eu precisava respeitar a mim. Ela sorriu com lágrimas nos olhos, porque entendeu que sua dor tinha virado remédio para outros. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, ligou o rádio e, por coincidência, estava passando uma mensagem antiga de Chico Xavier. Ele dizia: Ninguém caminha em vão quando o amor é o guia. Às vezes, a estrada é longa e silenciosa, mas o destino sempre é luz. Dona Teresa sorriu. Sabia que aquela estrada silenciosa a havia levado exatamente onde precisava estar, no reencontro com sua essência. E naquele instante, com o coração sereno, ela fechou os olhos e fez uma prece. Senhor, obrigada por me ensinar que amor sem respeito é prisão. Obrigada por me ensinar que silêncio não é abandono. E obrigada por me mostrar que, mesmo quando meus filhos se afastam, o teu amor nunca me deixa sozinha. Os meses seguintes trouxeram uma serenidade que Dona Teresa jamais imaginara. A casa, antes silenciosa e triste, agora tinha um tipo de quietude diferente, um silêncio cheio de paz, e não mais de solidão. As flores que ela cuidava no quintal floresciam como se respondessem ao seu novo estado de alma. O livro de luz já não era apenas um caderno, era quase um diário espiritual, onde ela anotava tudo o que aprendia sobre a vida, a fé e a força do amor consciente. Às vezes, quando se sentava na varanda, abria o caderno e lia em voz alta, como se conversasse com Chico Xavier. Sabe, Chico, agora eu entendo o que o senhor dizia sobre amar sem se perder de si. E sentia uma presença calma, como um abraço invisível que envolvia o coração. Os filhos agora vinham sempre.
não por obrigação, mas por vontade. Paulo trazia os netos para brincar no quintal e dizia que aquela casa tinha um cheiro de infância. Renato, por sua vez, vinha quase todo domingo e sempre saía mais leve, como se aquele encontro com a mãe fosse também um encontro consigo mesmo. Um dia, enquanto preparavam um almoço simples, arroz, feijão e frango com quiabo, do jeito mineiro, Renato falou: "Mãe, sabe que eu andei pensando. A senhora nunca mais me cobrou nada, nunca mais reclamou." "É," ela respondeu com serenidade, "é que eu descobri que o amor que precisa ser cobrado dói demais." Ele a olhou com respeito profundo. "A senhora tá diferente, mãe, tá mais forte." Ela sorriu, mexendo a panela. "Não é força, meu filho, é fé." E era mesmo. A fé tinha se tornado a nova força de Dona Teresa. Uma fé que não pedia, apenas confiava. Uma fé silenciosa, viva, que ela nutria todos os dias com gratidão. Certa tarde, foi convidada novamente para falar no centro espírita, desta vez para um grupo de mães. E, com a voz serena, começou assim: "Nós, mães, às vezes queremos que nossos filhos nos amem como nós os amamos. Mas o amor não é cópia, é reflexo. E o reflexo só aparece quando há luz", completou, olhando para aquelas mulheres. "Então, antes de cobrar amor e respeito, acenda a sua luz." Aquelas palavras tocaram fundo. Algumas mães a abraçaram chorando, dizendo que sentiam o mesmo vazio. E ela apenas respondia: "O amor não acabou, minha amiga. Ele só mudou de forma." No fim da palestra, uma senhora idosa, de cabelos brancos e olhar profundo, aproximou-se e segurou suas mãos. "Minha filha, o Chico deve estar feliz por ver o que você aprendeu." Dona Teresa sorriu emocionada. "Eu só tentei seguir o que ele ensinava, que o amor verdadeiro não é um grito, é uma presença que cura." Naquela noite, ao voltar para casa, abriu seu caderno e escreveu mais uma página. "Respeito não se pede, se cultiva. Quando a mãe se enxerga com amor, o mundo inteiro aprende a olhá-la com reverência." E assim, aos poucos, aquela mulher simples se tornou uma referência silenciosa na comunidade. Não pela eloquência, mas pela serenidade. Não pelas palavras, mas pelo exemplo. Os anos passaram e Dona Teresa envelheceu com a doçura de quem aprendeu a transformar cada dor em sabedoria. O tempo deixou marcas no rosto, mas nenhuma amargura no coração. Quem a via caminhando pelas ruas do bairro, sempre com o caderno embaixo do braço e um sorriso calmo, dizia que ela tinha um brilho diferente no olhar. E era verdade. Aquele brilho vinha de dentro, do coração que encontrou paz depois de tanto procurar amor. Certa tarde, num domingo ensolarado, Paulo e Renato decidiram preparar um almoço para ela. Fizeram tudo: arroz soltinho, farofa, frango assado e até o pudim que ela tanto gostava. Quando ela chegou e viu os dois na cozinha, riu emocionada. "Meu Deus, e o que é isso?" "É o mínimo, mãe", respondeu Paulo. "A senhora passou a vida inteira cuidando da gente. Agora é a nossa vez." Durante o almoço conversaram, riram, relembraram histórias. Mas acima de tudo havia algo que há muito tempo não existia: olhares sinceros. Olhares de gratidão, de afeto, de respeito. E quando a refeição terminou, Renato levantou-se, pegou o livro de luz sobre a mesa e disse: "Mãe, a gente leu algumas páginas enquanto a senhora não chegava. A senhora devia publicar isso um dia." Ela sorriu sem vaidade. "Não é um livro para vender, meu filho. É um livro para lembrar quem eu sou e quem eu nunca devo deixar de ser." Paulo olhou para ela e disse com voz embargada: "A senhora é a mulher mais forte que eu conheço." Ela tocou o rosto dele com ternura e respondeu: "Não, meu filho, eu só aprendi com a vida que a força verdadeira é aquela que vem da paz." E naquele instante, sentiu o coração aquecido. Percebeu que tudo o que buscou durante anos, o amor, o respeito, o reconhecimento, havia chegado, mas não da forma que esperava. Chegou quando ela deixou de implorar e começou a irradiar. Ao entardecer, quando os filhos se despediram, ela ficou na varanda, observando o céu se pintar de laranja. E ali, em silêncio, fez sua última anotação no livro de luz: "A vida me ensinou que o respeito começa no espelho, que o amor amadurece quando deixa de pedir para ser visto e passa a enxergar, e que quando a mãe aprende a se amar, o coração dos filhos encontra o caminho de volta." Ela fechou o caderno devagar e olhou para o céu. Sentia que Chico Xavier, lá do alto, sorria. Porque afinal ela havia aprendido
e agora ensinava com o próprio exemplo as como 5 lições que toda mãe precisa aprender para ser respeitada. Limite, amor próprio, silêncio, paciência e fé. E talvez, se você estiver ouvindo essa história hoje, seja porque Deus também quer lembrá-la disso. Você não está sozinha. A vida ainda tem muito amor para lhe oferecer, mas esse amor começa dentro de você. Então respire fundo, erga a cabeça e diga baixinho como Dona Teresa escreveu em sua última página: eu escolho me respeitar para ensinar o respeito. E assim, o ciclo se fecha. A mãe que antes pedia atenção, agora irradia presença. A mulher que se anulava, agora inspira. E o amor que antes doía, agora cura. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta o vídeo e escreva nos comentários: eu me escolho, eu me respeito, eu ensino o amor. Porque, como dizia Chico Xavier, a luz que você acende em si é a que vai iluminar o caminho dos que ama.